Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade ao curso de HTML. Hoje iremos aprender sobre tabelas. Para que servem tabelas? Como que eu vou organizar o conteúdo? Como que é cada tag? Então vamos lá? Seguinte, vamos criar nosso arquivo HTML. Então Ctrl S, Ctrl N, desculpa, Ctrl N. Vamos criar nosso arquivo, Ctrl S. Vamos dar continuidade, então é 05 traço elemento, lembrando que eu falo elemento, mas são tags, elemento tabela, ponto .html com a extensão e vamos salvar. Legal, vamos criar nossa estrutura HTML, nosso documento básico, criamos. Vou ocultar meu painel aqui. Legal. Então, para que serve? Vou escrever aqui comentário em HTML. Então, para que serve tabelas? Seguinte forma, a tabela representa conteúdo ou grupo, conteúdo, vírgula, ou grupo, fica mais fácil, grupos de informações delimitado por linha e coluna. Vamos imaginar como fosse um Excel da vida, mais ou menos. Vamos pegar uma analogia como fosse um Excel. Só que antigamente, as tabelas eram usadas como diagramação de layout. Ou seja, eu fazia todo o meu conteúdo, todo o meu site através de uma tabela. Eu colocaria imagem, por quê? Ficaria mais fácil de organizar os meus conteúdos, meus alinhamentos em tabela, entre aspas. Com o surgimento do CS, que a gente vai aprender, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Então, essa aqui é uma diferença. Beleza? Então, tabela vai representar, por exemplo, se eu tiver que representar alguma coisa em HTML puro, eu posso representar um calendário, fazer um calendário. Posso fazer um calendário. Posso, na verdade, também representar uma planilha. E entre outros. E assim vai indo. Posso ter muito conteúdo, porque ele vai me expressar conteúdos em forma de grupos, em forma de linhas e colunas. E como que eu faço? Para fazer essa estrutura dessa tabela? Seguinte forma, vamos primeiro aprender. Para eu criar uma tabela, eu tenho que ter um grupo de tabela, uma tag de grupo. Então, table. Abriu e fechou. Lembrando que se tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento, o que será aqui dentro vai ter conteúdos formatados. Só que essa tag é uma tag de grupo, ou seja, tem mais conteúdos. E eu quero, na verdade, criar linha. Lembrando que tabelas são linhas e colunas. Eu estou falando que eu estou criando uma tabela, onde essa tabela vai ser representada por uma TR, ou seja, que ela representa uma linha. Eu tenho uma tabela, que dentro dessa tabela abri uma linha TR e fechei ela, estou criando uma linha, onde que essa linha vai ter as minhas colunas. E as minhas colunas vão ser representadas por TD. Abriu e fechou. O que tiver dentro da TD é o conteúdo que vai ser mostrado dentro da coluna. Então eu vou colocar aqui, ó, coluna 1. Ou seja, eu tenho uma tabela, essa tabela tem tags filhas, que representa algo. Então eu estou falando, cria uma tabela, onde a TR cria uma linha, abriu e fechou, e dentro dessa linha eu vou ter uma coluna. Quantas colunas eu posso ter? Eu posso ter várias. Então eu posso criar mais uma coluna aqui, ó, TD. Coluna 2. Legal. Estou falando que eu tenho uma tabela onde eu tenho uma linha, que dentro dessa linha eu tenho duas colunas. Opa, legal. Posso criar mais uma coluna. TD. Coluna. Vamos deixar igual. Coluna 3. Vou formatar visualmente. Coluna 3. Legal. Fiz isso.
Ao fazer isso, eu estou dizendo que eu tenho uma tabela, abri uma tabela, dentro dela eu tenho tags filhas, que vai fazer sentido, onde eu tenho uma tr, que abre uma linha, que fecha uma linha, dentro dessa tr eu tenho uma coluna com o conteúdo que vai ser formatado, mostrado para o usuário, e tenho outra coluna que vai ser mostrada para o usuário. Legal. Esse tipo de conceito aqui, eu vou dar um título, H3, é uma tabela simples, tabela simples. Legal, fiz uma tabela. Se você olhar, na verdade, aqui, se eu expressar em forma de números, essa tabela, ela vai falar a seguinte forma para mim, ó. Ela é uma linha por 3 colunas. Uma linha por 3 colunas. Vou subir, é uma linha por 3 colunas. Vou salvar, vou no meu navegador, eu vou visualizar como é que ela ficou. Então, vou vir aqui, ó, no navegador, Ctrl O, vou abrir ela, trabalho, vou na pasta, elemento tabela, vou pedir para abrir. Olha como representou aqui para mim, ó. Olha como representou aqui para mim. Opa, mas parece que está organizado. Sim, parece que está organizado. Só que, porém, eu tenho uma ferramenta que eu posso visualizar se realmente é uma tabela. Eu posso, pela ou ferramenta do navegador ou forma tradicional. Eu posso exibir meu código, botão direito, exibir código fonte, que é uma forma antiga, que ele visualiza para mim que é a tabela. Ele abre uma aba aqui, ó, e visualiza que é uma tabela. Eu vou voltar na aba. Ou eu posso vir aqui e dar um F12, que nada mais é uma tecla de atalho que eu vim aqui, ó, mais ferramenta, ferramenta desenvolvedor. Então, se eu dar um F12, todo navegador tem. Ao eu clicar em elementos, se eu clicar aqui, ó, ele inspeciona para mim, ó, ele fala que isso é uma TD e uma TD. Olha que interessante, e automaticamente, se eu colocar aqui, ó, bem na tabela, ó, ele está bem no cantinho aqui, ó, ele fala que é uma tabela. Opa, ó, bem no cantinho. Ele falou que essa tabela, automaticamente, ele criou uma largura para a tabela. Ele fala que a largura da tabela é 179 por 24. Ele criou uma cor para essa tabela, para a cor de fonte. E criou uma fonte 16 do tamanho e times no tipo da fonte. Opa, da onde ele pegou isso? Porque o seu navegador, depois eu mostro para vocês. O seu navegador, ele tem essas configurações, você pode mudar própria. Ele pegou, mas eu quero visualizar realmente se isso aqui é uma tabela. Então vamos voltar lá, ó. Eu vou dar border, lembra que eu tenho atributos. Quem que eu quero dar border? Eu vou dar um espaço, vou colocar aqui, ó, border, para eu visualizar, porque a tabela, ela fica invisível, ela organiza o conteúdo, mas fica invisível a forma dela organizar. Vou colocar border 1, lembrando que tem alguns atributos que estão obsoletos, mas ele funciona em questão de compatibilidade. A border saiu no HTML5, mas eu estou usando só por questão de mostrar para vocês. Quando chegar no CSS, isso aqui não tem mais sentido. Ó. Vou salvar e vou visualizar. Olha, apareceu a borda para mim, tá vendo? Tá falando que tem uma linha com 3 colunas. Realmente, uma linha com 3 colunas. Vamos criar mais uma linha aqui, ó. Então, tr, criei uma linha. Criei uma linha. Abri a linha e fechei a linha. Vou criar uma coluna. Então, lembrando, sempre é a primeira linha com a quantidade de coluna que vai representar a hierarquia das demais linhas de baixo e as colunas. Então, se eu tenho 3 colunas, eu vou ter que ter 3 colunas, não posso fazer diferente. Então, vamos lá. Ó. Então, TD, vou colocar aqui, ó, coluna, vou repetir, 1, vou abrir mais uma coluna, TD, coluna 2, vou fazer mais uma, TD, coluna 3. Legal. Interessante. Então vamos lá. Criei uma tabela, que dentro dessa tabela tem um atributo, lembrando que eu dei um espaço, isso aqui é um atributo. Um atributo ele pode gerar informação ou mudar o quê? O visual. Nesse caso ele está gerando o quê? Mudança visual. Então está gerando uma mudança aqui para mim. Opa, legal. Criei uma borda. Falou que eu tenho uma linha, abri uma linha, fechei uma linha. Que esta linha vai ter uma coluna, que é a TD, e que dentro dessa coluna tem esse conteúdo mostrado. Abriu outra coluna, que dentro dessa coluna tem um texto mostrado. Abriu a terceira coluna, que dentro que tem outro formato. Legal, fiz uma coluna, fiz uma linha com 3 colunas. Lembrando que é a primeira linha que representa o quê? Representa a quantidade que os demais linhas vai ter. Legal.
A próxima eu fiz outra linha, que está sendo representada por 3 colunas. Então, eu tenho 1, 2 linhas por 3 colunas. Se eu for fazer a diagramação expressada, eu tenho 2 por 3. 2 linhas por 3 colunas. Vou salvar, vou no navegador, vou dar um F5. Olha como ficou. Legal. Perceba que automaticamente, eu vou tirar aqui o Dever2, que automaticamente ele formatou, deixou em forma organizada. Por causa da border, do atributo border, ele colocou aqui, eu vou tirar o border, vou colocar o atributo aqui, ó, 0. Vou salvar, vou voltar. Ó, ele tirou para mim, mas ele permaneceu organizado o conteúdo. Isso aqui é uma tabela simples. Voltando para o conteúdo de volta, vou colocar 1. Perceba que a tabela está pequena. Eu posso ter mais atributos. Atributos são o que mesmo? São algo ou que muda o visual ou que gera informação. Nesse caso, a gente vai mudar o visual. Vou dar um espaço e vou falar da seguinte forma. Eu quero a largura quero que aumente a largura. E lembrando que a unidade de medidas em HTML eu vou explicar para vocês mais para frente, que em CS fica mais fácil. Por enquanto, no HTML puro é px, que é pixels. Então vamos lá, ó. Vou colocar o widget igual. Não preciso colocar o símbolo, eu vou colocar aqui, ó, 200. Eu estou falando que a largura vai ser 200 px. Eu não preciso expressar aqui automaticamente HTML puro, ele reconhece que isso aqui é um px. Espaço, exit, altura, eu vou querer também 200. Estou dizendo da seguinte forma, crie uma tabela, onde essa tabela vai ter uma borda de 1 px, onde ela vai ter a largura de 200 px, onde ele vai ter a altura de 200 px, onde ele tem uma linha com 3 colunas, onde tem a segunda linha com 3 colunas. Vou salvar, vou voltar, vou dar um F5. Ó. Olha como que ele ficou minha tabela. Ele automaticamente organizou os conteúdos da tabela para mim. Organizou. Vou voltar. Legal, voltou para mim. Agora é o seguinte, vamos supor que eu vou criar mais uma linha. Criei mais uma linha. E nessa linha que eu criei, eu coloquei somente 2 colunas. Vou copiar aqui, Ctrl V, 2 colunas. Tá certo isso? Lembra que eu falei, não tá certo. Por que não tá certo? É a primeira linha que vai determinar a quantidade de colunas das demais linhas e colunas. E assim vai indo. Eu vou salvar e vou visualizar, ver como ficou. Olha como ficou. Perceba que aqui tem 200 por 200, a primeira tem 3 colunas, a segunda linha tem 3 colunas. Perceba que a terceira linha ela não tem 3 colunas, tem 2. E perceba aqui, ó, que visualmente ela está errada. Mas, olha que interessante, e se eu tirar a borda? Vou tirar a borda, vou colocar 0 aqui, ó. Vai mostrar para você que tem erro? Não, não vai mostrar para você que tem erro, mas é bom você saber que isso aqui é um erro. O HTML aceita, mas há um erro de formatação de estrutura. Então tome cuidado quando você for fazer uma tabela, em questão dos conteúdos, das linhas. Então eu coloquei borda aqui para a gente visualizar como fica. Ó. Então quer dizer que isso aqui está erro, ou seja, para eu arrumar esse erro, eu tenho que fazer o quê? Colocar mais uma coluna. Lembrando que o HTML é um paizão, ele aceita tudo que você faz. Ó. Voltei. Agora está correto, perceba que ele está correto, beleza? Então isso aqui foi esse aqui foi mais ou menos a tabela simples. Eu vou começar a fragmentar os cursos de tabelas, porque que acontece? É muito extenso, senão vai ficar muito grandes os códigos, a videoaula e acabar atrapalhando. Então esse aqui é o primeiro exemplo de tabela simples, beleza? Iremos para o próximo e eu explicar mais conteúdos de tabelas. Então até o próximo curso de tabela.